Bom, queridos amigos, nós vamos começar fazendo um pequeno resumo, se assim podemos dizer, do quando há 2 aulas nós entramos nesses trabalhos de artigos da Revista Espírita que tratam exatamente dos mundos habitados. Nós vamos lembrar que nós conversamos aqui sobre alguns artigos já. Março de 1858, a pluralidade dos mundos, né? O artigo que nós já estudamos, já está no portal, na galeria multimídia, lá, na primeira página. Nós estudamos em novembro, no penúltimo, não foi na penúltima, foi na penúltima segunda-feira, né? No dia, Pluralidade dos Mundos, no dia 8 de novembro. No dia 22 de novembro, Júpiter e alguns outros mundos, um outro artigo de março de 1858. E estaríamos estudando dia 29 essa parte final desse artigo, que hoje nós vamos resumir para chegar à descrição de Júpiter, que é o artigo de abril de 1858. Tá certo? Quando nós estudamos essa pluralidade dos mundos, nós usamos, está gravado, nós usamos algumas pesquisas do poeta Orfeu, de Aristóteles, da Idade Média, né, de Nicolau Copérnico, todos colocando as possibilidades e seus questionamentos a respeito, Klepper, né, a respeito exatamente da grandeza do universo, que eles ainda estavam descobrindo, né, que ainda achavam que a Terra era o centro, e que deveria haver algo além do que já se sabia. Quando nós começamos Júpiter e alguns outros mundos, nós usamos o Livro dos Espíritos, além do Evangelho segundo o Espiritismo, também está gravado, né? Nós usamos os itens 55 do Livro dos Espíritos até o 58, que trata exatamente da criação e fala da diversidade, pluralidade dos mundos. Nós citamos para vocês também o livro Cartas de uma Morta. É o livro da LAC Editora, psicografia de Francisco Cândido Xavier, e o espírito é Maria João de Deus, que foi mãe de Chico Xavier nessa última encarnação. A mãe de Chico vai trazendo algumas mensagens, e num determinado momento, ela começa a trazer para todos nós algumas colocações de onde ela visita, como ela vê a Terra como obscuro planeta de exílio e de sombra, vista do além. Ela traz isso para nós e mostra as belezas de Saturno. E fala de Marte. Ela tem 1, 2, 3. Fala que é um mundo sem clorofila, que o Sol é azulado em Saturno, o dia de 10 horas. E traz para nós os mares rosados de Saturno. Isso está muito em voga, né? Em cima de que estão descobrindo aí uma bactéria e estão vendo nela outras formações que num ser vivo não se via, e aí já estão começando a ver se tem outros elementos nessa bactéria que tem vida. Existem outros seres orgânicos que não têm só o que o homem tem para a formação do seu corpo material.
Então, esse tema está muito em voga também em função do que a gente está vendo a ciência contrapor, trazendo bases científicas do que a ciência espírita já nos mostrou há muito tempo, né? E a nossa companheira Maria João de Deus fala também, e ela traz algumas coisas a respeito do planeta Marte. 3 sóis de cores diversas, os planos aperfeiçoados de luz, o planeta Marte em si, a paisagem de Marte. E ela mostra para nós esse contraponto. GG, nós estamos exatamente mostrando a possibilidade de vida que os espíritos já trazem para nós. Maria João de Deus é um espírito que foi mãe de Chico Xavier, e ela traz nesse livro, e esse livro, nós vamos ver aqui a edição, a primeira edição deste livro, foi em 1910. Aí depende, querida, como a ciência vai mostrar isso. Os espíritos falam para nós que todos estamos, esses planetas, numa mesma dimensão que a Via Láctea, né? Nesse sentido. Tudo bem, GG. É que GG pode ser. A minha amiga Geneluce, o apelido dela é GG, né? Aqui tem esses enganos na internet. E a gente aí, mas agora aprendi, tá, GG? Não vou errar mais, não. Mas o espírito não tem sexo. Isso aí me bem. E aí, vendo tudo isso, a gente vai confirmando as questões já estudadas aqui na Revista Espírita, nesse capítulo Júpiter e alguns outros mundos, quando eles falam que Mercúrio e Saturno vêm depois da Terra, e que a superioridade numérica dos bons espíritos lhes dá preponderância sobre os espíritos inferiores, do que resulta uma ordem social mais perfeita, né? Que é a vida lá. Que a Lua e Vênus são mais ou menos no mesmo grau, mais adiantados que Mercúrio e Saturno, e que Urano e Netuno seriam ainda superiores a estes últimos. Está na Revista Espírita. Nós vimos isso no último contato aqui com o estudo. E estávamos exatamente nesse ponto, refletindo sobre Júpiter. E diz aqui para nós, esse artigo maravilhoso, que Júpiter, de todos os planetas, é o mais adiantado, em todos os sentidos. É o reino exclusivo do bem e da justiça, porque só tem bons espíritos, né? Não vamos dar papo para esses companheiros que colocam essas coisas, que eles têm tempo para perder, né? A gente entram rápido, colocam tudo e sai correndo. Tá, gente complicada. Mas quando ele diz aqui que só tem bons espíritos, vale a gente recorrer à escala espírita didaticamente colocada por Allan Kardec, no livro dos Espíritos, lá no item 107, quando traz para nós que são os bons espíritos. E trazem assim, que é uma predominância do espírito sobre a matéria, né? Há uma predominância dos espíritos sobre a matéria, desejo do bem, suas qualidades e seu poder. Que Dudu está me mandando umas coisas bonitas aqui e eu me perco, eu sou enrolada. Pode mandar para os outros também, Dudu. Bota aí na área de texto. Porque o Dudu, ele pesquisa lá no... Por exemplo, ele pesquisou para nós sobre...
sobre essa vida em outros planetas no YouTube. Tem vários, né? Tem vários, como é que eu digo, gente? Me ajuda. Vários vídeos, né? Tem vários vídeos sobre pesquisas, sobre documentários sobre vida em outros planetas. Ele vai até botar aí para vocês. E aqui, quando a gente fala, e tem também, e a gente deu para os outros companheiros, algumas coisas sobre a Terra sendo menor até em tamanho, e Júpiter sendo grandão, mas comparado Júpiter com outro de outra galáxia, ele que é o pequenininho, a nível de tamanho. Eu sei, Dudu, mas da outra vez você trouxe para nós uma pesquisa muito legal sobre mundos habitados, Júpiter, mundos. Eu tenho aqui nos meus documentos. Eu botei até... muito interessante, muito bom mesmo. São 6 vídeos. Eu vi que isso que você enviou não é. Bom, então o que acontece? Aqui diz que as qualidades e seu poder para fazer o bem estão na razão do grau em que atingiram. Uns estão na ciência, outros na sabedoria e na bondade. Os mais adiantados reúnem o saber e as qualidades morais. Mas não estando ainda completamente materializados, conservam mais ou menos, conforme sua categoria, os traços da existência corporal, quer na forma de linguagem, quer nos seus hábitos, onde se encontram até algumas de suas manias. De outro modo, seriam espíritos perfeitos. Então, Júpiter não é de espíritos perfeitos. Não é. Ele vai ver para você, tá, Lelê? Não é de estudos, não é de espírito perfeito. E é interessante quando diz aqui, eu pensei que a Nina Mil fosse colar, mas a superioridade de Júpiter não é só no estado moral dos seus habitantes, é também na sua constituição física. Está o artigo que nós estamos terminando de Júpiter e alguns outros mundos, na Revista Espírita de 1858, em março. Né? É o segundo artigo que nós estamos estudando a respeito de pluralidade dos mundos habitados, que também se encontra, né, não é esse não, Nina Mil, não é esse não. A superioridade, então, de Júpiter como descrição. A conformação do corpo é mais ou menos a mesma que aqui, mas é menos material, menos denso, de um peso específico muito pequeno. Aí foi interessante, porque quando Maria João de Deus falou não de Júpiter, mas de Saturno, ela diz assim, vê, contemplando o espaço muito acima de nós, vi grandes massas multicores que tomei por variegadas nuvens. E, ao mesmo tempo, notei que seres estranhos, evolucionavam nos ares, em gráceis movimentos, apesar de me parecerem bizarros. Parecíamos feios com a sua organização meio animalesca. Volitavam. Pareciam até ter umas membranas tipo asas. Então, em Saturno, para ela, em espírito, ela via dessa forma. E aqui no Livro dos Espíritos fala que, não estando ainda completamente materializados, os bons espíritos, eles ainda conservam os traços da existência corporal. Então, esses aqui já estão em outra fase. Quando ela traz algo sobre Marte, eu até botei para vocês @ essas indicações para colagem, entendeu, Nina?
esse livro é até bem importante da gente ler, né? Ela diz assim: nossa vida aqui no espaço é um prolongamento da vida humana. Não existem vazios no universo. E ela diz mais adiante: as colônias espirituais diferem uma das outras, apesar de se encontrarem ligadas pelos mais santos laços de fraternidade e do amor. Porque os espíritos que nelas habitam são diferentes. E a gente não galga o fluido do local onde a gente está para a montagem do nosso corpo físico, então não vai ser igual. E ela diz, né, que é desse modo que tenho visto aqui muitas extravagâncias de costumes. Por exemplo, na primeira esfera mais apegada à Terra e às suas ilusões, temos muitas organizações à maneira do planeta. E ela diz que existem outras esferas, como ela fala, não apegadas tanto à Terra. E ela fala: desejaria dizer-vos algo quanto à manifestação de vida sobre a superfície de Marte, mas temos de contar convosco o tempo, se estamos ao vosso lado. E é assim que observo o adiantamento da hora. Aí ela traz isso mais tarde. Mundos de dor, de ventura, de aprendizado, de luta e de regeneração. São os diferentes mundos. É com permissão dos nossos guias nos planos superiores que desejo prosseguir as minhas narrativas de além-túmulo. E aí ela diz, da tola vaidade do homem, de achar que ele é o único que habita o universo. E ela diz que a paisagem de Marte, as edificações são profundamente parecidas com a da Terra. Apenas a vegetação é ligeiramente avermelhada, mas as flores e os frutos particularizavam-se pela variedade de cores e de perfumes. O mestre que anda com ela, né, o ar na composição, é muitíssimo mais leve. E o mestre explica para ela que a densidade em Marte é sobremaneira mais leve, tornando a sua atmosfera mais rarefeita. Aí ela diz que vê homens em Marte mais ou menos semelhantes aos nossos irmãos terrícolas. Mas os organismos possuem diferenças apreciáveis. Quer dizer, por fora parecidos, por dentro diferentes. Claro, se lá é rarefeito, se os vegetais são diferentes, a alimentação vai ser diferente, a respiração diferente. Aí ela diz: percebi que a vida da humanidade marciana é mais aérea. As águas são muito mais raras, planícies imensas, não há montanhas. Nunca precisou de destruir para viver seus núcleos sociais. Diferente do homem que não prossegue sem a morte e cujos estômagos estão sempre cheios de vísceras e de vitualhas de outros seres da criação. Meu amor, porque a ciência ainda está chegando lá. Né? A ciência está chegando lá. Né, gente? Não, é porque ainda não alcançou a visão desses espíritos lá. Né? Eles vão com a visão materializada de um cientista. Não acredito em vida após a morte. Como é que eles vão ver vida de outras formas? Será que são visíveis a nós? Eles são de outra matéria. Então vão ter que ter outros instrumentais. A ciência vai ter que ter outra percepção, outro ponto de vista para conseguir ver vida com os nossos. Está lá na Gênese isso. GG vai na Gênese, quando fala na Gênese planetária, como traz isso para nós. Isso é possível. E aí, voltando à revista espírita. Pois é, mas a NASA também está... Algumas coisas eles não passam, né? Você vê essa bactéria agora que foi descoberta.
Lá tem um componente que já se pode ver vida olhando com a formação de outros elementos. Então, a coisa já vai ficar diferente, não vai? Nas pesquisas. Isso não é uma coisa que vai ser rápida de se descobrir, não. Bom, voltando a esse texto, onde nós poderemos terminar, né? E encontrar o espírito manipula seu perispírito de acordo com a questão física do planeta. Isso, arsênico, isso, em vez de fósforo. É isso que eu estava pesquisando aqui, Ninami, e não achava para dizer para vocês. Obrigado pela ajuda. Né? Foi descoberto nessa bactéria, né? Então, nós já estamos caminhando para chegar a menos material, menos denso, um peso específico pequeno, conforme é a descrição lá de Júpiter, dos corpos. Júpiter se transporta de um a outro lugar, deslizando pela superfície do solo, quase sem fadiga. O habitante de lá vive assim, mais depurada a matéria do que é formado o corpo, dissipa-se após a morte, sem ser decomposição putréfica. Olha só. Ali não se conhece a maioria das moléstias que nos afligem, sobretudo aquelas originadas dos excessos gêneros e da devastação das paixões. Então, nós vamos vendo que a duração da vida é proporcionalmente muito maior que a da Terra. A média equivale a cerca de 5 dos nossos séculos, gente. Ai, ai, ai. Veja só. A duração da vida é proporcionalmente muito maior que na Terra. Média de 5 dos nossos séculos. Gente, olha que coisa. É que o Humano X deve estar querendo entrar e não está conseguindo. O desenvolvimento é também muito rápido e a infância dura meses, gente. Olha que maravilha. Né? Eu vou chegar lá, o Ninamil, eu ainda estou no outro texto, que era da semana passada. Sobre esse, é bom que você está... Vão para Saturno? Não, Saturno, olha, eu acho melhor ir para Júpiter mesmo. Porque Saturno não é bem assim, não. Saturno é legal. É legal. Mas para ir para lá tem que ter moral, meu amor. Ó, Saturno, como diz Maria João de Deus, a água é uma substância fluídica levemente rosada, mares saturninos, fontes encantadas, lagos rosas, parecem encravados em geleiras alvíssimas. O sol é azulado. A luz se espalha por todas as coisas, mas o seu calor era menor. É fresco, ameno. Tem habitações de estilo gracioso, colunatas, decoradas com uma substância rara. Rara para ela, né? E essa substância muda de cor, com nuances aos reflexos da luz solar. A vermelho só em Marte. Então você já vai para Marte, GG. Marte é em vermelho. Júpiter é diferente. Saturno é esse que eu estou lendo, e Marte aqui em Cartas de uma Morta, Maria João de Deus, psicografia de Chico Xavier. É muito bom a gente ter essa noção. Quando a gente lê lá em Leon Denis, O Grande Enigma, sobre essa maravilha do universo, né? É muito interessante.
E diz aqui, né, que os animais, seu corpo é mais... Peraí, os animais não estão excluídos desse estado progressivo. São encarregados da execução de obras manuais, são os servos. As ocupações do homem são puramente intelectuais em Júpiter. Os espíritos que habitam Júpiter geralmente se comprazem quando querem comunicar-se conosco e descrever seu planeta. E quando lhes perguntamos a razão, respondem que o fazem a fim de nos inspirarem o amor do bem, de par com a esperança de lá chegarmos um dia. Aí, GG, o objetivo deles é esse, não é de exibição, não. Então, aí você já está com vontade de ir para lá, né? Está vendo? Nós vamos vendo aqui, ele diz aqui para nós, olha, foi com esse propósito que um deles, que viveu na Terra com o nome de Bernardo Palissy, célebre olheiro do século XVI, tentou espontaneamente, sem que ninguém lhe pedisse, uma série de desenhos tão notáveis por sua originalidade quanto pelo talento de execução destinado a nos dar a conhecer nos seus menores detalhes esse mundo tão estranho e tão novo para nós. E aí nós vamos vendo que quando a gente estuda aqui na Revista Espírita, de março mesmo, de 1858, é de março, quando a gente estuda a Mozart, é maio. Quando a gente vai para de abril, vamos para de abril agora, que tem o tema de hoje que a gente está tratando, e que é de Palissy, a descrição de Júpiter. E em maio, quando se Mozart, aquelas colocações de Mozart sobre suas moradas, tudo tem a ver. E aí, Minamil já colocou aí essa parte, né? Nós estávamos pesquisando. Alguém tem algo para dizer? Tem algo referente ao nosso estudo. Então, nós vimos boa noite, gente. Pois é, Manuel. Nós vimos também, isso é muito interessante, sabe? Quando nós pesquisamos pouca coisa a mais sobre Bernardo Palissy e Victorine Sardou, que era médico psicógrafo que trabalhou com Allan Kardec, embora não soubesse, desenho foi um instrumento para os esplêndidos quadros de cenas de outros planetas que Bernardo Palissy trouxe. Nós temos, assim, que ele foi inventor de cerâmica esmaltada, Bernardo Palissy. E tinha, né, essa tendência, essa possibilidade já dentro dele. Ceramista, oleiro, escritor, estudioso, noção muito clara do papel de sal. É muito interessante isso. Um pouco sobre ele, entendi. Mas não faz mal, né? A gente fala do que lembra. E ele traz para nós uma descrição lindíssima. A gente vai vendo que são evocações anteriores, a gente sabe que ele, né, foi do século XVI e que habita Júpiter. Está aqui na revista as respostas
que se segue, que a Nina Mill já colocou as perguntas e respostas, foi sobre o dito planeta em várias ocasiões também por outros espíritos e outros médiuns, diz Kardec. E aí, quando ele diz que demorou um pouco na Terra e que em condições ele estava, aí ele diz até que sob o aspecto de uma mulher amorosa e dedicada, era uma simples missão, e essa missão durou 30 anos, ele não fala da encarnação dele como Bernard Paz, fala da última. Então, quem lê, às vezes, se confunde. Né? Isso é, o que é isso? Não entendi direito, está alguma confusão? Quando eu li pela primeira vez, eu fiquei, caramba, acho que eu estou biruta, não estou entendendo direito esse negócio. Mas é nesse sentido, né? Que a gente, que ele fala para nós. Achei de novo do Palace aqui para vocês. Depois eu leio mais um pouquinho sobre ele. Né? É bom a gente conhecer isso, porque é diante dessas coisas que a gente vai se sedimentando a nível de doutrina. Suas existências, suas características, e tendo certeza das suas existências. Né? Aí ele vai dizendo que o nome era obscuro, que ele... Isso muitas vezes no livro dos Espíritos, livro dos Médicos. E aí, quando se fala, o que ele diz que o importa é o sofrimento que elevou ele, para a pergunta número 6, falando de vida, hein? Falo mal pra caramba. Então, ele diz, né? Viram, nós já falamos, foi o médium que se serviu dele. Aí ele fala, com o fim de vos inspirar o desejo de vos tornares melhores. Como a gente vê o resumo do que a gente leu anteriormente. E a 7, desde que vens e com frequência a esta terra e que habitaste várias vezes, deves conhecer bastante o seu estado físico e moral para estabelecer uma comparação entre a Terra, né, e Júpiter. Pediriam que nos elucidasse sobre isso. Ao vosso globo venho apenas como espírito. O espírito não tem mais sensações materiais. Cortou! Curto. E aí eu me lembrei do livro dos Espíritos, quando a gente chega lá no 237, na pluralidade das existências. Falar um pouquinho aqui, né? Que já que ele perguntar casamento. 237 do livro dos Espíritos. Uma vez no mundo dos espíritos a alma tem as percepções que possui enquanto viva, sim, são sensíveis às belezas da natureza, as belezas naturais dos mundos são tão diferentes e tem a ver com ele. Né? Para apreciá-las e compreendê-las. Para os espíritos elevados, há belezas de conjunto, diante das quais se apagam, por assim dizer, as belezas de detalhe. Então, se preocupam com o todo, com a beleza do todo, né, gente? E não com detalhezinhos. Então, quando a gente estuda esse pedaço, eu vi também um texto interessante
um pouco sobre Júpiter segundo a doutrina? www.pedroosório, com Z, tudo junto.com.br. Posso até botar aí. E ele traz um texto que ele coloca, sistema solar. Júpiter tem, na verdade, um volume de 1.300 terras mais planetas terras. Mas a massa dele é o igual a 317 terras. E isto demonstra que ele é bastante fluídico em relação à Terra. Olha que legal, gente. Ou seja, parte dele é fluídico, o que significa também que seus habitantes, apesar de serem maiores do que os humanos da Terra, eles são bem mais leves, possibilitando então que se movam pelo ar, deslizando pelo solo. Viu, GG? Em Júpiter, a morte ocorre, bom, depois isso a gente já viu, de transcorrido 500 anos, mais ou menos. A linguagem pode ser falada, mas comunicam principalmente pelos pensamentos. Tem aqui, na Revista Espírita, também, essa obra é uma obra até que pode ser, vamos dizer, servir também de leitura, tá? Mas vamos à Carta de uma Morta por Chico Xavier. E ele fala as desigualdades sociais que nós temos aqui no nosso patamar, são diferentes lá porque eles são governados pela lei do amor, né? E alguns moradores de Júpiter que passaram pela Terra, Mozart, Zoroastro, Cervantes, Bernardo Palles, São Luís. Então, estamos bem. Para chegar lá, meu amigo, falta muito. A gente vê aqui Bernard Palles, francês, né, nasceu em 1510, morreu em Paris em 1589. Vejam bem, o Livro dos Espíritos sai em 1857. Esses artigos são mais ou menos dessa época, publicados em 1858, uns de 1858 mesmo. E é famoso pelos vasos de cerâmica decorados com belos animais, moldados em plantas naturais e frutos, que é o das cavernas. Ele adquire uma técnica de queima de esmaltes, segredo que ele vai encontrar, mas não vai entregar. À beira do sucesso, ele é executado ele, como é que se diz? Continuou sua tarefa, executando trabalhos em madeira. Vai passar vários comandos. A partir de 1500 ele começa a viver mais com a questão dos esmaltes. Ele estava preocupado pela primeira vez com a religião em 1558, até o final de 1562 foi acusado de envolvimento nos distúrbios fomentados pelos huguenotes, foi preso, e Catarina de Médici intercedeu por ele, foi libertado em março de 1563, foi recomendado para construir uma gruta rústica nos jardins das Tulherias, onde ele montou sua oficina entre 1565 e 1567, numa zona industrial do castelo, que estava em construção. A construção e a localização exata dessa caverna não é
não foi conhecida, mas foi descoberta durante várias escavações arqueológicas nos jardins do Carrossel, em 1985. Estruturas como forno de esmaltagem, hangar, lixeiras, áreas de armazenamento. Após a noite de São Bartolomeu, em 572, ele fugiu para Sedã, onde viveu com uma família até 1576. Sofre novamente perseguição, devido a ser herege, preso em dezembro de 1586. Olha como é que tem a vida dele a ver com depois, na espiritualidade, ele se entender com facilidade uma série de coisas. Morre 2 anos depois de fome e necessidade de abusos na Bastille. Né? É condenado a ser enforcado e queimado. É fonte de grandes descobertas. Tem o discurso dele da maravilhosa natureza das águas e fontes naturais do homem, que ele dá uma interpretação correta do ciclo da água, das fontes dos alimentos. Palissy foi o primeiro que se atreveu a dizer em Paris, e em face de todos os médicos, que as conchas fósseis eram conchas reais, depositadas no mar, uma vez que os animais, e principalmente os peixes, todas as suas pedras para várias figuras são colocadas. Antes dele, o fóssil da Terra foram atribuídos a conter as consequências da enchente. Ele tinha uma noção muito clara do papel dos minerais na vida do planeta e da planta, mas as ideias, né, não foram apoiadas pelo senso comum. Então, isso só para a gente ter uma ideia de quem é Bernard Palissy, que traz para nós esse estado físico do globo, Júpiter. Quando pergunto a ele comparar a temperatura de Júpiter de nossas latitudes, ele diz que não, que é suave, temperada, é sempre igual enquanto a vossa varia. Quer dizer, é mais tranquilo, porque os espíritos lá, até a nossa temperatura do planeta tem a ver com a gente, né? Com os erros que a gente comete. Depois perguntam a ele o quadro que os antigos nos deram dos Campos Elíseos, que seria resultado do conhecimento intuitivo que se tinha de um mundo superior, tal como Júpiter. Ele diz do conhecimento positivo e que tudo permanecia na mão dos sacerdotes. Ele diz também, quando na pergunta 11, segundo os vossos cálculos, o Sol deve aparecer aos habitantes de Júpiter num ângulo muito pequeno e, consequentemente, dar muito pouca luz. Podes dizer-me se a intensidade da luz é igual à da Terra ou é menos forte? Júpiter é cercado de uma espécie de luz espiritual em relação com a essência de seus habitantes. Quando a Terra ele vê lá, olhando de lá, uma coisa meio negra. Como Maria João de Deus diz, a luz grosseira do vosso sol não foi feita para eles, que há uma atmosfera, e aí pergunta se a atmosfera de Júpiter é formada dos mesmos elementos da Terra. Ele diz que não, os homens não são os mesmos, suas necessidades mudaram. Lá existe água mais etéreas, não há vulcões, nosso globo não é atormentado como o vosso. E as plantas têm analogia com as nossas? Sim, mas são mais belas. Aí nós vamos ao Livro dos Espíritos, lá na 188, só um minutinho, amigos. Eu esqueci de acender a luz e não posso sair daqui que eu estou presa no microfone. Vamos ver com a luz aqui do nosso querido laptop. Os espíritos puros habitam mundos especiais ou ficam no espaço universal sem estarem ligados mais a um mundo do que a um outro? Os espíritos puros habitam certos mundos, mas a eles não ficam confinados como os outros. A Terra. Podem melhor do que os outros estar em toda parte. E nós vamos vendo
que esses espíritos, Bernard Palissy e outros, não são puros, são superiores. E aqui tem um comentário de Kardec. Segundo os espíritos de todos os globos que compõem nosso sistema planetário, a Terra é um daqueles cujos habitantes são mesmo menos adiantados física e moralmente, mas seria ainda inferior a ela. E Júpiter muito superior em todos os sentidos. O Sol não seria um mundo habitado por seres corporais, porém um lugar de encontro dos espíritos superiores. Gente, por isso aquela luz que de lá irradiam através do pensamento para os outros mundos, que eles dirigem pela mediação de espíritos menos elevados. Então, eles dirigem de lá e espíritos menos elevados dirigem os outros planetas. Quanto à constituição física, o Sol seria um foco de eletricidade. E, ao que parece, todos os sóis estariam numa posição idêntica. O volume e o afastamento do Sol, nenhuma relação necessária, tem com o grau de adiantamento dos mundos, visto que Vênus seria mais adiantado que a Terra e Saturno menos que Júpiter. E não é a verdade. Sim. Espera. Isso. É a verdade. Vários espíritos animaram personalidades conhecidas na Terra, disseram estar reencarnados em Júpiter. Isso a gente já leu. As condições de longevidade também são diferentes. Então, essas colocações que a gente vê aqui no Livro dos Espíritos e a gente vê na Gênese, e o grande enigma nos traz alguma coisa, reforçam para nós o que está na 591 do mesmo Livro dos Espíritos, quando fala dos 3 reinos, e quando se pergunta, nos mundos superiores as plantas são de uma natureza mais perfeita como os outros seres? Tudo é mais perfeito. As plantas, porém, são sempre plantas, como os animais são sempre animais e os homens são sempre homens. Então, nada de metempsicose. Correto? Alguma coisa a colocar, gente? São mais belas, não é verdade? Então, quando a gente vê esse estudo aqui, nós vamos aprimorando um pouco mais tarde, com esse estado físico dos habitantes, estado do globo, estado físico dos habitantes, que nós vamos ver semana que vem, e também falando dos animais e do estado moral dos habitantes, nós vamos fazer um estudo mais amplo até o dia 20 de dezembro, como está lá no portal. Nós vamos ter essa possibilidade. Se vocês quiserem, façam essas visitações, ouçam de novo, busquem Cartas de uma Morta, leiam esse livro, gente, é muito legal. Eu tinha lido alguns artigos há algum tempo atrás. E agora eu reli todo em um dia, uma noite de 5 horas, assim, para a gente conversar sobre isso. Muito interessante. Tudo que ela traz. E é bom que a gente tenha essa visão junto com a Gênese. Fazer algumas comparações, não é não? O que vocês acham? Eu tentei achar na internet download de Cartas de uma Morte e não localizei. Sabe? Não localizei.
Se alguém localizar, como o Dudu localiza tudo, eu vou deixar a citação para ele e para a Nina Mil. Que os dois, em matéria de pesquisa, é com eles mesmos, dessa parte. Que o tempo, para mim, fica, às vezes, um pouco complicado. Eu espero que tenha ajudado a nós confirmarmos em nós mesmos, cada vez mais, essa questão da existência de vida em outros planetas. Vão lá no YouTube, coloquem lá vida em outros planetas. E vocês vão ver como é interessante, como se está pesquisando, sabe, Gigi e Lelé? Que essa bactéria, por exemplo, descoberta pela NASA, se tornou importante, né? Leiam também sobre isso. Isso é legal, porque a gente vai vendo, puxa, olha só, eles vão chegar lá. Descoberta, né? A gente vê que a descoberta dos raios-x foi há 115 anos. Não é verdade? E aí agora a gente encontra esse tipo de descoberta também, que pode nos trazer muitas possibilidades. Eu vou trazer um pouco disso semana que vem. Nina, é isso mesmo. Alguém tem algo para nos complementar do que a Nádia colocou no 4 Shared? Tem? Eu peguei no Google mesmo. Mais alguém? Alguma coisa? Você tem o Minamil, Dudu? O Dudu já botou a opção de coisa lá, sei lá o que é. Você achou, Dudu? Menino, esse menino é rápido. Olha lá. Cartas de uma moto, ele já achou download. Tudo é rápido. Nada como ter esses companheiros nos ensinando. O som voltou? Fiquei sem som aqui. Estamos na nossa hora. Legal, obrigada. Estamos na nossa hora. Vamos fechar o nosso estudo, nossa conversa, né? Que, aliás, quem falou mais foi eu mesmo. Com o finalzinho da mensagem de Bezerra de Menezes, iniciada a grande transição Bezerra de Menezes, no Brasil, em 18 de abril de 2010, quando ele fala sobre a Terra já está entrando na transição da regeneração. Iniciada a grande transição, chegaremos ao clímax e na razão direta em que o planeta experimenta as suas mudanças físicas, geológicas, mudanças morais serão inadiáveis. Que sejamos, então, nós aqueles espíritos espíritas que demonstremos a grandeza do amor de Jesus em nossas vidas, que outros reclamem, que outros se queixem, que outros deblaterem, que nós outros guardemos nos refolhos da alma o compromisso de amar e amar sempre, trazendo Jesus de volta com toda a pujança daqueles dias que vão longe, que estão muito perto.
Que a paz desse mesmo Jesus, desse amigo querido, que a paz do irmão maior esteja com todos aqui presentes, todos que por aqui passaram, todos os desencarnados, e que possamos pedir forças à falange de Caibaixô para continuarmos esses estudos, essas pesquisas, esse esforço interativo de amigos espirituais para a divulgação doutrinária. Que as bênçãos de todos os espíritos desta falange caem sobre nós e que possamos levar a eles o nosso melhor. Graças a Deus.